esse ar, esse tempo, me dá uma dor de garganta? Eu tenho bastante às vezes, mas acho que por falar muito, Sim. tempo seco, ar-condicionado, será que tudo isso tem a ver? Tudo, né? Acho que é uma mistura de tudo. Vamos lá? Vamos. Então, olha só. Chegou a hora de Fala Doutor e hoje a gente vai conversar sobre um incômodo que nesse período mais seco e frio do ano se torna uma das principais queixas nos consultórios médicos, a dor de garganta. Será que tomar gelado faz mal? Gargarejo funciona? Entre vírus e bactérias estão também alguns mitos e receitinhas caseiras que podem ajudar ou não a aliviar esse desconforto. Por isso, para cuidar da nossa garganta com segurança e eficácia, a gente conversa agora com o otorrinolaringologista, Dr. Guilherme Marinho. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Olá, tudo boa tarde, bem? tudo bem? Prazer, Tudo bem, doutor? Seja Prazer, bem-vindo. tudo bom? Tudo jóia. E você? Fica à vontade. Ótimo, obrigado. Doutor, quando começa a vir o frio, coisa de vó. Ela sempre fala, protege a garganta para não Exato. ficar inflamada. Isso tem a ver? Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite. Pois é, essa época que o tempo começa a ficar mais frio, essa época do inverno e o ar fica mais seco também, acaba se tornando uma época em que as pessoas notam que é uma piora dessas infecções das vias aéreas superiores, como, por exemplo, resfriados, gripes e a famosa dor de garganta, né? O frio, propriamente dito, não é o que provoca a infecção, mas o que pode acontecer nesse período é, primeiro, as pessoas ficam mais tempo aglomeradas em espaços fechados, inevitavelmente elas trocam mais vírus respiratórios também entre si. E o frio, especialmente na região de São Paulo, que ele vem de uma época em que o ar também é mais seco, que temos uma piora da qualidade do ar, podemos ficar mais suscetíveis a algum ressecamento da mucosa da garganta, por exemplo, e isso pode acabar levando ao aumento das infecções. Então, por mais que não seja exatamente o frio que provoca as infecções, no fundo, as nossas avós sempre estiveram certas. De fato, nessa época, a gente observa, sim, o aumento dessas infecções. Eu sinto, assim, que quando eu tomo um vento gelado, sabe aquele vento da manhã ou vento da noite, já me dá uma ressecada na garganta. E daí parece que você tá aqui, gente, que não passa nada, né? Parece que fecha ali a garganta e mesmo você bebendo água, parece que você não vence aquele ressecamento. Esse vento gelado que a gente recebe também pode ajudar a dar esse ressecamento? A sensação, pelo menos? Pode, com certeza. Novamente, temos essa característica nessa região aqui do país, que a época mais fria também vem com um ar muito mais seco, temos todos os poluentes que acabam se concentrando mais, especialmente ali na região da capital, na região metropolitana, mas também em cidades que já são de maior porte, né? E, além disso, tem a questão do ar-condicionado também. Então, mesmo no inverno brasileiro, acaba fazendo calor ali durante o dia e as pessoas trabalham, na grande maioria dos locais, principalmente quem trabalha em empresas, por exemplo, em locais com ar-condicionado. E o ar-condicionado tem um porém que ele também ajuda a ressecar o ar. Então, às vezes, até no ambiente de trabalho, nós ficamos suscetíveis a esse ar mais ressecado. E aí, tomar um copo d'água naquele momento pode não ser o que vai fazer a diferença, mas aí entra a importância de manter uma hidratação constante ao longo do dia. Então, pelo menos ali 1,5 litro, 2 litros de água para um indivíduo ali saudável. E tem aquela coisa também, doutor, de falar que quando está com dor de garganta, quando ela está inflamada, a gente coloca a mão aqui do lado para ver se tem os pelotinhos, né? As amígdalas. As amígdalas. O que é isso? Tem gente que tem problema mesmo? Como que funciona? Perfeito. Então, primeiro de tudo, nós temos que entender por que uma pessoa pode ter dor de garganta. Geralmente, nos vem à mente logo as infecções, mas, na verdade, as dores de garganta têm causas tanto infecciosas quanto não infecciosas também. Falando das causas não infecciosas, citamos agora esse ressecamento da mucosa, mas também, por exemplo, cigarro em pessoas que fumam, refluxo em pessoas que já têm ali maus hábitos alimentares ou tem um refluxo que ainda está ali em tratamento. E quando nós falamos nas infecções, aí depende um pouco. Na grande maioria dos casos, essas infecções são causadas por vírus, esses vírus respiratórios que nós trocamos no nosso dia a dia. E as tais das amígdalas são uma dupla de pequenos órgãos que ficam ali no fundo da nossa garganta, que eles não são estáticos, são órgãos que são ativos e respondem a infecções. Eles agem especialmente nos primeiros anos de vida como uma barreira de proteção contra infecções. Então é natural, especialmente na criança, que quando ela entra em contato com algum vírus respiratório, na creche, na escola ou em casa, esse órgão vai agir como uma barreira de entrada para essas infecções e o reflexo disso vai ser
inflamação, vai ficar um pouco mais dolorido e eventualmente podemos até sentir essas bolinhas que palpamos aqui, que são os linfonodos, as famosas ínguas, que são uma série de pequenos órgãos que fazem parte de todo esse sistema de proteção do nosso organismo contra infecções. Olha, gente. Doutor, a gente colocou no nosso Instagram alguns mitos e verdades, algumas afirmações e as pessoas colocavam se isso era mito ou se era verdade. Perfeito. A gente quer dividir com o senhor, porque daí a gente já vai tirando a dúvida do pessoal de casa também, Perfeito, para ver se vamos eles lá. acertaram. Ó, o primeiro, essa aí você já deu um, né? Foram ótimos. Dor de garganta sempre, né, infecção. Então é mito, você já acabou de explicar, Exato. não é? Próxima. Quem tem dor de garganta precisa operar as amígdalas. Excelente pergunta também. Novamente voltamos para a origem da dor. Quando a dor não é infecciosa, geralmente ela não tem uma relação com a amígdala em si, precisamos pesquisar outros fatores. Quando falamos das infecções da garganta, aí depende. A grande maioria dessas infecções são provocadas por vírus, mas vamos ter uma minoria dos casos em que as bactérias vão provocar essa infecção. Especialmente naqueles pacientes que têm um número muito repetido de infecções de garganta, infecções bacterianas, a cirurgia de remoção das amígdalas pode ser uma das possibilidades para o tratamento definitivo, mas nem de longe são todos os casos. Então, acaba sendo apenas uma minoria que realmente vai ter um benefício de fazer uma remoção das amígdalas. Até porque você vai tirar essa proteção que você falou, né? Mesmo com a idade adulta, as amígdalas ainda são ali para As protetoras ali, as né? protetoras do nosso organismo, de certa forma, né? É uma excelente pergunta, porque esse papel de defesa ele ocorre principalmente nos nossos primeiros anos de vida. E ainda não se chegou numa conclusão, quando pegamos vários estudos sobre o assunto, se após a remoção das amígdalas, o nosso corpo consegue, a médio e longo prazo, compensar a ausência desse órgão. Principalmente no adulto, a função de imunidade é muito menor, mas especialmente ali na criança, nos primeiros anos de vida, aí sim é um dos fatores que colocamos na balança quando vamos decidir operar ou não. Muita gente fala assim, vou tirar isso aqui, não serve para mais nada. Eu já ouvi isso Eu várias também vezes. já escutei muitas Exato. vezes. Boa. Vamos lá. Para a próxima. Próxima, diretora. Aí, essa é boa, hein? Tomar Pois é. gelado causa dor de garganta? Pois é, essa é uma pergunta que é muito interessante, porque, novamente, como falamos, o frio propriamente dito não é o que provoca a dor de garganta. O que pode acontecer é o seguinte, uma pessoa já está com uma infecção de garganta, já está ali com resfriado ou uma amidalite bacteriana, e aí, por exemplo, ingere um alimento que está mais gelado. Quando ele está gelado mesmo, pode provocar dor, porque já é um órgão que está mais sensível. Mas em alguns casos, especialmente quando não está tão gelado assim, é um alimento que está ali mais frio, por exemplo, o próprio frio pode agir com um pouco de alívio dos sintomas de dor. Ele acaba tendo efeito levemente anti-inflamatório, por exemplo, quando nós nos machucamos e colocamos uma bolsa de gelo numa articulação, por exemplo. Então, não necessariamente tomar o gelado causa dor de garganta. E esse incômodo a gente sente também quando a gente está com dor de garganta, se a gente come um chocolate, uma coisa muito doce, dá aquela arranhada que também te incomoda, ou algo muito salgado. Por estar machucado, essa sensação de incômodo, ela vale para qualquer coisa que é muito intensa, né? Exato, alimentos com condimentos, por exemplo, pimenta, alimentos cítricos, então um suco de limão muito concentrado, em algumas pessoas pode até trazer uma sensação um pouco mais incômoda, é isso mesmo. Boa, vamos mais uma. Esse que a gente falou, que já pode, né? O refluxo pode Exato. causar realmente a dor de garganta. boa. Agora as Essa é excelente. receitinhas. Spray de própolis e mel. É tiro e queda para dor de garganta, doutor? Então vamos lá, quando nós estamos falando das infecções de garganta, especialmente as infecções por vírus, uma coisa que precisa ficar muito clara é o seguinte, às vezes, independente do que nós fizermos, a dor vai passar sozinha, a infecção vai passar depois de algum momento, na grande maioria das pessoas. Isso quando estamos falando de vírus. Então, todo o trabalho que nós tentamos fazer de medicações é para o alívio dos sintomas, porque ninguém gosta de ficar com dor. Isso atrapalha no trabalho, atrapalha nos estudos. Então, do que nós temos de numerosos estudos sobre o assunto, em alguns se observou que usar um spray de própolis, por exemplo, em algumas pessoas ajuda a aliviar uma parte da intensidade dos sintomas, e alguns estudos apontam que talvez até reduza em coisa de 1 dia ou a 2 dias no máximo ali de dor. Então, talvez sim, talvez o spray ajude realmente a aliviar mais esses sintomas, mas se nós não utilizarmos ele, provavelmente a dor vai passar sozinha também. Acaba se tornando muito mais uma questão ali de trazer conforto e alívio para a pessoa que está com a infecção.
Falando, acho que nisso ainda, gargarejo, né? Com água morna e sal. Ajuda na dor de garganta. Essa aí minha mãe gosta, viu? Aí entra novamente nesse ponto de que, independente do que fizermos, a dor vai passar. Ao contrário do spray de própolis, é difícil realmente provarmos se uma pessoa que faz isso vai ter dor por menos tempo do que uma pessoa que não faz. Mas aí, como é uma medida que praticamente não tem nenhum efeito colateral, nenhum problema, se é algo que você se sente confortável fazendo, você sente que após fazer um gargarejo sente um pouco mais de alívio, ótimo, faça. Não é isso que vai atrapalhar o seu tratamento. Boa. A gente tem um depoimento, doutor, de uma pessoa que tem essa dor de garganta por repetição. Vamos assistir juntos? Vamos lá. Pra gente. Oi, boa tarde, meu nome é Lara, eu lido com a amidalite de repetição desde que eu era criança. Eu lembro que a primeira vez que eu tive foi muito forte, eu fiquei 2 semanas doente e só fui me curar depois que eu fui no otorrino e ele me receitou 3 injeções durante 3 dias. E toda vez que o clima fica mais ameno, assim, toda vez que o inverno chega, o outono, a amidalite volta, quando a minha imunidade abaixa também. E recentemente eu tive essa de novo que durou 3 semanas e eu acabei indo ao médico durante umas 3 vezes. Na 4ª vez eu fiquei preocupada com o tanto de antibióticos que estavam vindo pro meu corpo e eu decidi apostar em soluções mais naturais mesmo, como o extrato de própolis e o chá de mel com gengibre, que me ajudou pra caramba, principalmente em relação à dor. Aí agora eu tô conversando com o otorrino para avaliar a retirada das minhas amígdalas. Mas é isso, é um problema que eu convivo e espero que se resolva em breve. Ai, que ruim. Não é, gente? Quais seriam os cuidados para a gente evitar, então, quem de repente sempre tem, né, essa dor de garganta? Perfeito. Essa é uma história que é extremamente comum, porque, novamente, a maioria dos casos são provocados por vírus, mas temos uma minoria dos casos em que bactérias provocam essa infecção das amígdalas. E geralmente essas pessoas que têm esse tipo de infecção de repetição são pessoas que têm amígdalas que têm ali uma colonização por bactérias, ou seja, já tem bactérias que estão a maior parte do tempo estacionadas ali nas amígdalas e de vez em quando resolvem provocar os sintomas, resolvem provocar uma infecção. Nesse cenário, primeiro de tudo, o acompanhamento com o otorrinolaringologista é fundamental, porque ao contrário das infecções virais que chegam, incomodam, passam sem grandes problemas, na maior parte dos casos, nas infecções bacterianas não. Especialmente na criança, a bactéria mais comum que provoca esse tipo de infecção, ela está associada a algumas possíveis complicações, como, por exemplo, a febre reumática, que é uma complicação cardíaca, ou a glomerulonefrite, que é uma inflamação renal que pode ser provocada pela bactéria também. Então, para aquelas pessoas que têm esse quadro de infecções de repetição, o acompanhamento é fundamental para ter o diagnóstico correto também. Diante disso, a amígdala, novamente, ela é um órgão ativo, ela não está apenas ali parada sem fazer nada, ela atua o tempo todo como uma defesa contra infecções. E às vezes isso acontece às custas de ter essa colonização, de represar bactérias. Em alguns casos, apenas tratamentos com antibióticos são suficientes para conseguir conter esse número de infecções, mas em alguns casos precisamos pensar em medidas alternativas. Uma dessas possíveis medidas alternativas é a cirurgia para remoção das amígdalas, que em alguns casos pode ajudar a frear de vez esse quadro de infecções de repetição. Mas, novamente, é uma decisão que vai caber especialmente ali, do especialista, do otorrino, junto ao paciente para entender exatamente a gravidade desses quadros e a intensidade e frequência deles. É individual, né? É individual. Como muita coisa na medicina, é uma conduta ali que deve ser discutida pessoa a pessoa. Não tem uma receita de bolo ali para todo mundo que tem infecção de garganta. Doutor, a gente tem uma pergunta para você lá no nosso Instagram. Vamos lá? Vamos lá. É a Simone, do WhatsApp. Chá de canela é bom para garganta? E aí? Excelente pergunta. Especialmente sobre o chá de canela, infelizmente eu não tenho uma resposta certa, tá bom? Mas o que é importante é, novamente, aquela questão de que a maioria das infecções são autolimitadas. Então, se você sente um alívio quando você toma um chá de canela, sente que melhorou ali a dor, tome, não vai te provocar nenhum problema, não vai atrapalhar na recuperação dos seus sintomas. O que é importante destacar, no entanto, é que se mesmo tomando chá de canela, mesmo tomando medicação, mesmo utilizando spray, a dor não passa, começa a ficar mais intensa, começa a trazer os sinais de alarme, então, febre que persiste, dificuldade para engolir os alimentos, dificuldade para respirar, voz ficando mais rouca a cada dia, ou algum inchaço visível nessa região do pescoço,
aí realmente não é o chá de canela que vai resolver. Aí é o momento de ir no médico e fazer uma avaliação mais minuciosa para entender por que a infecção está fugindo daquele roteiro que a maioria das infecções segue. Ai, eu tô ficando até com dor de garganta. Essa pastilhinha que tá do seu lado, pode chupar igual bala ou não? Pode, não tem problema. Ela vai atuar novamente nesse alívio dos sintomas, especialmente nas pessoas que às vezes têm uma sensação de boca muito seca. Chupar uma pastilha ajuda a estimular essa salivação também, por exemplo. Ótimo. Doutor, volte mais vezes, é muito didático, né? Dá pra gente fazer mais outras perguntas de laringite, Com faringite, certeza. todas as muita ites. coisa pra falar, muita né? coisa, né, Aí, tá doutor? vendo? A gente fala da garganta, né? Você pensa que é tão pequeno, mas tão importante que é. Exatamente. Muito obrigada, doutor. Obrigada. Eu que agradeço o convite e uma boa tarde a todos os espectadores da TV Aparecida. Obrigada. E você aproveita também, os contatos do doutor estão na tela. E se você tem mais perguntas, se você quer saber mais também da especialidade, manda pra gente chamar o doutor de volta. Isso, a gente faz um segundo tempo. Boa.